A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, amigos e ouvintes desta palavra. Amados irmãos, eu vou deixar essa palavra porque o Senhor me tocou para deixar essa palavra para os irmãos meditar nela. O Senhor me trouxe uma visão, aliás, me deu uma visão, onde eu entrava numa redoma de vidro. E quando eu estava dentro daquela redoma de vidro, tinha uma senhora já bem idosa, deitada numa cama. E eu olhei para ela assim, quando eu fui falar com ela, entrou uma mocinha. E essa moça, na visão, ela era filha de um pastor. E aquela moça disse para mim: eu não entendo nada da Bíblia. Você pode me explicar? Você pode? Eu disse: a Bíblia é muito fácil de entender. Eu vou te explicar. E fui até essa senhora deitada, dentro de uma redoma de vidro eu estava com elas. E quando eu peguei a Bíblia, estava escrito na capa da Bíblia assim: pregai as 7 cartas do Apocalipse. Quando eu olhei, aquela menina já não estava mais ali, eu olhei para cima, tinha uma janela. Quando eu olhei para cima, dentro daquela redoma de vidro, eu vi 2 seres descendo. E eu tive medo, porque quando você está tendo uma visão, dependendo da visão, eu sinto um pouco de medo. Então, eu peguei a cortina e fui tampar. Eu não queria ver. Mas uma mão puxava aquela cortina e dizia que eu tinha que ver. Esses 2 seres desceram aos 10 metros da terra, jogou um saquinho ele tinha algo dentro, no chão. E as pessoas andando para lá e para cá, e uma mulher pegou aquele saquinho, olhou e falou: é massinha azul? E jogou no chão novamente. E aquela massa azul se derreteu sobre a terra, desapareceu. E de repente eu me via dentro de um ônibus bem transparente, todinho de vidro, todo transparente, mas não tinha motorista nele. E aquela senhora, aquela jovem do meu lado, de repente eu olhei, elas sumiram. E quando elas sumiram, veio o vento dos 4 cantos da terra, um vento gelado, frio, um barulho horrível, um barulho que causava medo. E um gelo. E naquela estrada não havia ninguém onde nós estávamos passando, e figueiras de um lado e de outro da estrada, tudo enfileiradas. E aquele vento urrava, e as figueiras balançavam, e as folhas caíam tanta folha, seca, chegava a estar torrada. E eu olhava por alto para o topo daquela árvore, alguns brotinhos, muito pouco, brotando. E aquele medo, eu sentia aquele medo, aquele vento urrava, frio, gelado, e as figueiras só balançavam, e as folhas só caíam, secas no chão. E eu continuei olhando, e com muito medo. Chegou no lugar, aquele ônibus parou ali, as casas todas vazias, não tinha ninguém. Eu olhei para uma casa muito bonita, uma mansão, e pensei: vou entrar. E de repente aquela porta se abriu, havia uma escuridão, e uma voz disse comigo: não entra, é perigoso. Eu não entrei, e o Senhor me retirou aquela visão, e eu muito assustada, fiquei muitos dias com medo do barulho, do urro daquele vento, e Senhor, o que será isso? O Senhor me respondeu: a mistura das igrejas está tanta com o mundo, irmãos. As igrejas se misturou tanto com o mundo. E quando o vento balançava a figueira, são as igrejas. Não está restando ninguém firme na figueira. Alguns estavam lá em cima, brotando. São aqueles que ainda vão chegando e vão obedecer a essa doutrina do Senhor. Porque o Senhor disse para não misturar com o mundo, que o povo dele é santo, diferente e separado. Mas todos vocês, irmãos evangélicos, os que não são evangélicos, os irmãos evangélicos, pastores, obreiros, missionários, cantores, vocês sabem que a igreja está misturada com o mundo. O que era pecado no passado, hoje vocês que pregavam a doutrina, hoje vocês pregam que não pode. Hoje vocês acreditam mais nos estudos que vocês têm, mais nos seus bacharéis, em teologia, tantagia, que deixou de acreditar um pouco, né? Então, vocês deixam as igrejas da porta larga, mistura com o mundo. E Deus não tem prazer nisso. Deus não quer que o povo dele se misture com as coisas deste mundo. O Senhor quer que o povo dele seja santo. Por isso que o vento dos 4 cantos da terra. Quem estava me mostrando aquela visão era o Espírito Santo de Deus. Aquela redoma de vidro, aquele ônibus que não tinha motorista, era o Espírito Santo. Eu só estava ali vendo. O que está acontecendo? A mistura. O misticismo. Deus não vai buscar um povo que tem compromisso com o mundo.
Um povo que tem compromisso com as vaidades, com os pecados. Irmãos que sobem no altar, prostituindo, traindo suas esposas, faz a obra de Deus e lá fora está fazendo tudo errado. O Senhor manda você descer do altar. O Senhor manda você repensar a sua vida, você se arrepender, confessar os seus pecados. O Senhor te perdoará e entrar no estreito com o Senhor enquanto é tempo. Porque a porta da graça já está se fechando. O Senhor está se aproximando da terra, meu irmão, minha irmã, para levar os seus. Então o Senhor quer que vocês se arrependam. Vocês que bebem escondido, que vão para as festas escondidos. As irmãs que vão para o clube, fica de biquíni, expõe seu corpo para todo mundo ver. E à noite você está em cima do altar, minha irmã, louvando ao Senhor. O Senhor não está agradando e nem está recebendo o teu louvor. Não está, e eu não posso ser mentirosa. Porque a igreja hoje, o Senhor me deu essa palavra, está igual a igreja de Tiatira. A igreja era uma igreja fervorosa, era fiel ao Senhor, mas começou a se misturar com Jezabel. Os irmãos que são crentes, pastores, sabem disso. Que a igreja se misturou, que a igreja aceitou, que a igreja comeu alimentos sacrificados a ídolos, que Jezabel queria que os deuses dela tivessem o mesmo direito que o nosso Deus. E o povo se misturou, o povo aceitou. E o que o Senhor disse? Que o Senhor prepararia para eles uma cama de enfermidade, tribulações, dor e morte. O Senhor não tem prazer que nós misturamos com as coisas do mundo. Olha o que diz o Senhor à igreja de Tiatira. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve essas coisas e diz: Ó Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido, conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Está vendo? Tenho, porém, contra ti, ó tolerares, que esta mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dai-lhe tempo para que se arrependes. Se ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição, eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependa das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações. E vos darei cada uma segunda as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros e aos demais: de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina, mas os que não a conhecem, como elas as dizem, que conhecem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E como centro de ferro regerás e as reduzirás em pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito do Senhor está dizendo a nós, irmãos? O Espírito Santo está dizendo que é tempo de arrependimento, é tempo de buscar o perdão, é tempo de entrar no estreito com o Senhor. Não é tempo, pastores, dirigentes de igreja, deixar que a igreja fique igual a Tiatira. Vocês sabem, se misturaram e hoje está tudo misturado. O Senhor não está se agradando. O Senhor quer conserto. O Senhor quer que pregue no estreito, porque os verdadeiros cristãos não sairão da sã doutrina, não abandonarão a obra do Senhor e nem a casa do Senhor. Aqueles que estiver firme na rocha, ouvirão, aceitarão e confiarão nas palavras do Senhor. Mas aqueles que não estiver firmado em Cristo, eles vão querer as coisas do mundo. Vocês, irmãs, que pinta, corta seus cabelos, maquiagem, joias, esmaltes, roupa curta, colada no corpo, saltos extravagantes. Isso tudo o Senhor está vendo e o Senhor não aceita. Você pode dizer, mas o Senhor me usa. Sim, o Senhor, Ele é bom para os bons e para os ruins. O Senhor é misericordioso. Se Ele não nos desse bênção, Ele não seria Deus. Mas no dia do juízo, minha irmã, vai ter consequências. Vai ter muita consequência, muitas surpresas para os crentes que não querem obedecer.
Então obedeça, entra no estreito com o Senhor, abandone as suas vaidades, porque o povo de Deus é separado. Ele diz na sua palavra, sede santos porque eu sou santo. Jesus fez tudo por nós na cruz do Calvário e cabe a você fazer tudo. Aleluia, louvado seja Deus. Para Deus, entregue os seus caminhos verdadeiramente. Vamos buscar mais em oração. Vocês pastores que separam das suas esposas e casam com outras mulheres. Isso o Senhor me revelou coisa seríssima. No dia do julgamento, ai, 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 como diz o Senhor, ai, é muito doído. Vai ter muitas surpresas, então vocês entrem no estreito, pastores, não separem das suas esposas por outras mulheres. Vocês, irmãs, não separem dos seus maridos e casem com outro homem. O Senhor odeia o divórcio, o Senhor repudia. Ainda mais os servos de Deus que hoje estão trocando de esposa como troca de camisa. E as irmãs trocando de esposo como troca de vestido. Vocês conhecem a lei do Senhor e sabem, esta palavra é para vocês. Entrem no estreito, salvem almas. Porque muitas almas se convertem, mas vê o exemplo das outras irmãs e continua igual a elas. Com as vaidades, com o pecado. O Senhor veio para um povo zeloso e de boas obras. Derramou teu sangue santo na cruz do Calvário. Foi por nós dar vida eterna. Ele fez tudo por nós. Aguentou humilhação. Apanhou. Foi cuspido na cara. Foi insultado. Foi odiado na terra por muitos. Foi expulso das sinagogas. Como um cordeiro, a Bíblia diz, ele não abriu a sua boca em silêncio. Ele se entregou em sacrifício vivo e santo para nos dar a vida eterna. O amor dele é tão grande por nós, um amor incomparável. E por que nós não podemos fazer nada por o nosso Jesus? Por que nós não podemos agradecê-lo, oferecendo sacrifícios vivos e santos a Deus, que é o nosso corpo? É o templo e morada do Espírito Santo de Deus. As coisas do mundo são mais interessantes do que as de Deus, né? As coisas de Deus é orar, é perdoar, é amar, é santificar. Mas nós teremos uma vida eterna, um galardão. O que adianta, meus amados irmãos? Nós queremos ficar se aparecendo. Um acha que pregou melhor do que o outro acha que cantou melhor do que o outro. Outro gosta de ficar nas redes sociais se exibindo. Pastores cobrando absurdo para pregar, cantores cobrando horrores para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, tome cuidado, pare com isso, porque isso pode te prejudicar. Entre no estreito com Deus enquanto é tempo. Porque o Senhor me mostrou que os 4 ventos dos 4 cantos da terra soprava e todas as folhas caíam secas no chão. Isso significa que a igreja está vazia de Deus. Está preocupado mais com o status, com as suas vaidades. Irmãos, outra coisa que o Senhor abomina é quando vocês chegam na igreja e começam a conversar. Na casa de Deus não é lugar de conversar, é lugar de você orar. É de prestar culto ao Senhor, de glorificar e honrar. Louvado seja Deus o teu santo nome. Busque o Senhor e pare de conversar na casa dele, porque o Senhor abomina estas coisas. Piadinhas, tem pastores que vivem com piadas na boca. Eu fui num batismo onde os irmãos, em vez de ter comunhão com Deus, orar pelas almas que estavam descendo ao santo batismo, riam, brincavam, contavam piada, outros de celulares. Nem sequer importam mais com as coisas do Senhor. Toma cuidado. Para com as piadas. O que o Senhor diz? Palavras torpes, chocarris, nem sequer nomeiem em vossas bocas. Então o Senhor não é mais santo para vocês? Toma cuidado, irmãos. Toma cuidado, irmãs, jovens, adolescentes que já conhecem e têm entendimento da palavra de Deus. Deus não é brincadeira, ele não é para se brincar. E a igreja é misturada com o mundo, meu irmão. Eu vejo pastores pregar, lindo, bonito, palavra abençoada. Fala para os irmãos sair do mundo. Não é só não beber, não fumar, não roubar, não matar, é a vaidade. A vaidade está sendo um dos venenos piores na igreja. E Satanás está aproveitando. Entra no estreito com o Senhor. Peça perdão. Sirva a Ele em espírito e em verdade. Porque o nosso Deus está irado. A sua ira está se derramando sobre a terra. E todos aqueles que não estiverem firmados verdadeiramente em Cristo Jesus vão cair. Porque o vento está balançando a figueira e os irmãos estão todos na vaidade. E no dia do juízo final, irmãos, as suas obras já são pesadas. A balança está torta. Conserta-se. Aos meus amados irmãos e queridos, esta palavra é do Senhor para vocês.
Porque são poucos aqueles que estão no estreito com o Senhor, poucos aqueles que estão na fidelidade e na sã doutrina. Felizes são esses que fazem a vontade do Senhor em espírito e em verdade, e não se mistura com o mundo. Porque o Senhor está vendo, o Senhor está contemplando, o Senhor está derramando bênçãos sobre eles. Vêm as tribulações, as enfermidades, as lutas e as dores. Mas eles sempre vencem em nome de Jesus, porque tem um coração puro e verdadeiro. A esses irmãos que conservem sempre assim, não se esmoreça, não se desanime, porque o Senhor é convosco. O Senhor está os guardando e os livrando. Aleluia, louvado seja Deus. Vamos entrar no estreito. Não vamos misturar com as obras de Jezabel, porque dentro da igreja estão as obras. Irmãos negociando dentro da igreja, na porta da igreja, com tanta coisa na porta da igreja para vender, né? Cantina lá fora. Os irmãos não sabem se come ou se vê o culto, aquela andação para lá e para cá. Tudo isso é obra do diabo. Sabe por quê? Porque vocês ficam inquietos. Então, para vocês, Deus não tem mais nenhum valor. Porque aqueles que não sentam para escutar a palavra de Deus, aqueles que não sentam, ficam inquietos, vai lá na cantina, toma uma coca, volta para dentro, vai no banheiro toda hora sente uma sede que eu não entendo, né? Desfila para lá e para cá, as irmãs com as roupas longas lá no pé, com a saia rachada lá em cima, né? Os joelhos todos de fora. O teu corpo foi para ser tampado, não para ser à mostra. Jesus chamou as mulheres santas e homens santos para fazer a tua obra. Irmãos noveleiros, irmãos noveleiros. Irmãos, Deus me revela que muitos de vocês assistem filme pornográfico. Muitos de vocês, irmãos, chegam do culto, já liga a televisão e senta lá. Então, aqueles que tocam nas coisas de Deus, na coisa do diabo, é do diabo. Sabe por quê, irmãos? Porque vocês sabem que não serve a dois senhores. E a televisão é uma arma contra o crente muito poderosa que Satanás tem. Porque a televisão deixa o crente desmantelado, sem fé, frio, sem visão espiritual. A televisão não é para cristão. A televisão é para o povo que não é cristão. Mas para nós que somos crentes, não. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos chamados à luz. Nós somos a luz que brilha na escuridão deste mundo para fazer a diferença e para ganhar almas por reino de Deus. Satanás ganha mais alma do que os crentes. Ele trabalha 24 horas e não para. E nós não trabalhamos nem meia hora para o Senhor e já estamos cansados. Irmãos não conseguem orar nem uma hora de joelho que já está cansado, não intercede, não ora pelas almas. Leva os seus celulares para a igreja. Eu já vi muitos irmãos com celulares na mão olhando, vendo as coisas que ele quer ver, mas a palavra de Deus fica para lá. Quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, diz a palavra. Eu tenho mais revelações que o Senhor tem me mostrado. Eu não vou falar agora. Mas devagar eu vou passando para os irmãos. E quando você entra no estreito com o Senhor te mostra o profundo e o escondido. É como diz lá na palavra de Jeremias 33:3. Busca-me e responder-te-eis coisas grandes e firmes que não sabes. Em nome de Jesus, meus irmãos, eu deixo esta palavra, essa revelação que o Senhor me mostrou. Saia da mistura com o mundo. Porque de dentro da igreja o Senhor vai tirar outra igreja. E tu que está misturado com o mundo vai ficar. Sabe por quê? Porque no céu não entra nada contaminado. As nossas roupas têm que estar brancas, brilhantes na presença do Senhor. Louvado seja o Deus de Israel pelo teu poder e pela tua glória. Em nome de Jesus. Pai Santo, Pai amado. Abençoa o teu povo, liberta a tua igreja do pecado, da vaidade. Senhor, tem misericórdia, Senhor, desta geração agora. Papai, lança por terra os laços e as armadilhas de Satanás, as astúcias do inferno que cai por terra agora. E que a tua igreja, meu Pai, desperta. Como diz a tua palavra, desperta tu que dormes. Desperta a tua igreja, Pai, para que possamos vencer a luta contra Satanás. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo a libertação, a bênção e a vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em toda a vida humana, sobre toda a tua igreja, sobre toda esta geração, sobre esta nação brasileira, sobre as tribos, nações e língua, Pai, eu profetizo a cura, a bênção, a vitória, a libertação, em nome de Jesus.